Em 5 segundos, alerta geral. Alerta geral. As informações mais importantes do seu dia estão aqui. Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Olá, amigo ouvinte internauta, estamos de volta para mais um Alerta Geral Especial Caminhos da Aposentadoria nesta manhã de sábado, esclarecendo todas as suas dúvidas na área previdenciária. Se você tem alguma pergunta, alguma questão, envia pra gente. Estamos começando o programa de hoje. Eu, Marcos Furlan, e o professor e advogado especialista em Direito Previdenciário, Paulo Bacelar. Professor Paulo, bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes mais uma vez do nosso programa Alerta Geral. Estamos aqui à disposição hoje para responder a todas as perguntas. E você pode participar do Alerta Geral Especial Caminhos da Aposentadoria nesta manhã de sábado, enviando a sua pergunta. Anote aí, 0 operadora 85 99273 4353. Repetindo, 99273 4353. Esse é o WhatsApp do Alerta Geral. Estaremos juntos nos próximos 60 minutos, esclarecendo todas as suas dúvidas na área previdenciária. E a primeira pergunta vem da cidade de Ocara, professor Paulo Bacelar. A Sandra pergunta: dei entrada em um auxílio doença, pois fiquei afastada do trabalho por alguns dias, mas o pedido foi indeferido. Sou doméstica, trabalhadora e o resultado deu como não reconhecimento de direito de qualidade, mas minha patroa garante que repassa para o INSS. O que eu posso fazer? Resposta com o professor Paulo Bacelar. Sandra, a empregada doméstica, ela precisa ter duas coisas. Uma é a carteira assinada, que você deve ter, e a outra são as contribuições para a Previdência através do E-Social. Se a sua patroa está fazendo essas contribuições do E-Social, então realmente é para constar no CNIS, né, no Cadastro Nacional de Informações Sociais, a sua contribuição. Se o benefício foi indeferido por falta de qualidade de segurado, com certeza houve um erro aí. Talvez o sistema não pegou as contribuições. Teria que ver o CNIS, né, o Cadastro Nacional, para dar uma olhada, ver qual foi realmente o problema que aconteceu aí, somente olhando o seu cadastro para saber realmente qual é o problema. Eu sugiro que você procure um advogado especialista nessa área para ver, analisar esse caso e ele poder dar uma solução. A Nayara, de Caridade, fez uma pergunta pra gente. Eu dei entrada no salário maternidade, mas o pedido foi negado. O meu filho tem 6 meses e eu só tirei as provas depois que o meu filho nasceu. Eu tenho a DAP e o papel da semente. Eles queriam uma prova antes do menino nascer, mas eu não tinha. Porém, eu já trabalhava na roça. Eu queria saber se eu tenho direito mesmo assim. Olha, Nayara, o salário maternidade para trabalhadora rural precisa comprovar pelo menos 12 meses de atividade rural antes do parto. Então, realmente, sem as provas rurais que você trabalhou antes do parto, não é possível a concessão do benefício. Agora a pergunta do Miguel em Juazeiro, participando com a gente nesta manhã aqui no Jornal Alerta Geral Especial Caminhos da Aposentadoria. Em julho completo 33 anos de contribuição. Tenho estabilidade no trabalho com a mudança na aposentadoria? Não, Miguel, não existe mais a estabilidade no emprego por causa da proximidade da aposentadoria. Salvo se houver no seu estatuto da sua empresa ou então na convenção coletiva de trabalho do seu sindicato, da sua atividade. Então, legalmente não existe isso. Porém, se tiver na convenção coletiva de trabalho, o acordo, né, coletivo entre a empresa e o sindicato, você pode ter essa estabilidade, mas aí teria que ver o caso concreto, a sua atividade, se houve um acordo para saber se você tem estabilidade ou não. Francisco de Sobral. Tenho 56 anos de idade, com 33 anos de contribuição. Se pego os PPPs das empresas que trabalhei e der entrada junto com o advogado, eu tenho a possibilidade de me aposentar? Olha, Francisco, 33 anos de contribuição ainda não é possível a aposentadoria. A não ser que realmente os PPPs que você tem sejam enquadrados como especial, para converter o tempo de especial para tempo comum antes de 12 de novembro de 2019, que foi antes da reforma da Previdência. E com o advogado analisando os PPPs é possível aí a concessão de um benefício, porque ele vai analisar o caso concreto e ele vai poder te dar uma saída, uma solução e a esperança de um benefício ser concedido corretamente.
Agora a pergunta do Paulo em Fortaleza. Tenho 50 anos de idade, trabalhei em área periculosa por 24 anos. Eu dei entrada no INSS antes de novembro de 2019. Ainda tenho mais outros 7 anos após os 24 anos acima. O que falta para minha aposentadoria? 50 anos de idade. 24 anos de contribuição como atividade periculosa. Olha, depende da atividade. Nem sempre a atividade, por ser periculosa, vai dar direito à aposentadoria, né? E ainda tem outros 7 anos após os 24 anos acima. Quer dizer, ele trabalhou 7 anos fora o tempo especial. Então, 24 com 7, ele tem 31 anos de contribuição, né? Ainda não é possível ainda a concessão do benefício. A não ser que realmente se converta esses 24 anos em tempo de contribuição de especial para comum, e poderá ir somado aos 35 anos. Mesmo que ele desse os 35 anos, ainda não seria possível a aposentadoria por causa da idade. 50 anos de idade não dá para se aposentar com 35 anos de contribuição. Ele teria que ter no mínimo 61 anos de idade para ter direito à aposentadoria. Então, esperar mais um pouco, continuar trabalhando e você terá um direito à aposentadoria no futuro. Você está acompanhando o Jornal Alerta Geral Especial Caminhos da Aposentadoria, esclarecendo as suas dúvidas na área previdenciária. Se você tem alguma dúvida, tem alguma pergunta, envia pra gente no nosso WhatsApp 99273-4353. 99273-4353. Operadora 085. Participe com a gente. Comigo, o professor Paulo Bacelar, advogado e também professor especialista em direito previdenciário, respondendo aqui as suas perguntas. Agora tem a pergunta da Lúcia Braga, em Itapajé, professor Paulo Bacelar. Por que os presidentes de sindicato continuam cobrando atrasado se não é obrigado a pagar sindicato para se aposentar? Lúcia, porque é um erro a pessoa ficar contribuindo para o sindicato pensando apenas na aposentadoria. O sindicato ele não é o INSS, o sindicato não é um órgão federal, o sindicato é um órgão privado. E a pessoa que é sindicalizada, ela precisa contribuir com o sindicato, independentemente se é para aposentadoria ou não. Então, se você está sindicalizada e paga ao sindicato, o sindicato pode cobrar as contribuições dele que estão atrasadas. Mas você não é obrigado a contribuir para se aposentar. Mas você teoricamente você seria devedora do sindicato porque você está filiada ao sindicato e está precisando do sindicato para outra coisa, não para aposentadoria. Então, o grande erro das pessoas é ser filiada a sindicato e contribuir com o sindicato somente pensando na aposentadoria. O sindicato deve servir aos seus filiados de todas as formas, mas não para a aposentadoria. Ana Cláudia, em Granja. Ela está conferindo o nosso programa e enviou uma pergunta para a gente. Gostaria de saber como eu faço para receber meu auxílio, porque no ano passado eu recebia só uma parcela do auxílio e as outras foram canceladas. Então ela recebeu apenas uma parcela. Aí ela foi na Caixa e acusou que ela trabalhava na prefeitura ganhando um salário e ela só ganhava R$450. Ela quer saber como faz. Ela está com 3 anos que não trabalha mais na prefeitura. Então ela quer saber se ela tem direito a ganhar o auxílio, professor Paulo Bacelar. Olha, direito ela tem. Agora precisa ver se a renda per capita dela, porque não é só a renda dela pessoal, mas a renda familiar. Então aí teria que procurar pelo menos a Defensoria Pública da União para orientar ela e talvez entrar com ação contra a Caixa Econômica Federal para ela receber esse auxílio. De Tianguá vem a pergunta da Antônia. Tenho 60 anos de idade, 30 anos de serviço. Já posso me aposentar? Eu sou agente de saúde. A pergunta da Antônia, em Tianguá. Olha, Antônia, a regra da idade da aposentadoria é aos 61 anos de idade para a mulher em 2021, com 15 anos de contribuição no mínimo. Porém, existem as regras de transição por pontos e por tempo de contribuição. Então, a mulher ela teria que ter 30 anos de contribuição e 88 pontos em 2021, porque ela começou com 86 pontos em 2019, 87 em 2020 e 88 em 2021. Então, somando o seu tempo de contribuição com a sua idade, você já completa 90 pontos. Então, você já tem direito à aposentadoria pela regra de transição número 1. Ou seja, você vai se aposentar com a média de todo o tempo contributivo desde 94 até hoje e vai se aposentar com 60%
dessa média, mais 2% para cada ano de contribuição. Então, se você tem 30 anos de contribuição, você tem 2% a mais de 15 anos. Então, dá 30%. Você vai se aposentar hoje com 90% de toda a média de contribuições desde 94 até hoje. Então, a mulher que tem 90 pontos já pode se aposentar em 2021 com 90% da média de todo o tempo de contribuição desde julho de 94. Mais uma pergunta que vem de Sobral, professor Paulo Bacelar. O Edgar pergunta: minha cunhada é mãe solteira e recebe Bolsa Família e vai assinar carteira de trabalho agora. Ela perderá o Bolsa Família? Sim, Edgar, perderá e perderá com razão, né? Porque o Bolsa Família são para pessoas que não têm trabalho, que não trabalham. Então, enquanto você está desempregado, você recebe aquela Bolsa Família. Agora, ela trabalhando, ela exercendo atividade, ela pode deixar para lá, né, essa Bolsa Família e trabalhar e ganhar o seu salário. Adriano, em Crato, o que significa perícia conclusiva no INSS? É a perícia que vai determinar se a pessoa está em alta médica, se ela já parou, né, a sua incapacidade já acabou, ela vai ter uma alta, ou se ela vai prorrogar por um período maior esse auxílio-doença que estava em manutenção, ou então já de vez o médico pode entender conclusivamente que ela já está incapacitada permanentemente para qualquer trabalho e não vai mais poder retornar ao mercado de trabalho, ele pode sugerir a sua aposentadoria por invalidez. Então é uma perícia conclusiva. Ou ele dá alta, ou prorroga por um período maior o benefício que ele já está recebendo, ou aposenta a pessoa de uma vez. Obrigado pela sua audiência na edição de hoje do programa Alerta Geral, especial Caminhos da Aposentadoria. Pode enviar a sua pergunta para a gente. Tem alguma dúvida? Você pode entrar em contato com a nossa produção pelo WhatsApp 0859-9273-4353. A Edileuza pergunta, professor Paulo Bacelar. A Edileuza em Deserto, distrito de Itapipoca. Ela gostaria de saber se tem direito a se aposentar este ano. Ela vai fazer 55 anos em julho. Ela é casada e o marido contribui com o sindicato. Ela é agricultora, começou a pagar agora o sindicato e tem a DAP em dia e também seguro safra. Então ela quer saber se aposenta através dos documentos do esposo dela. Sim, Edileuza, a pessoa se aposenta se ela tiver 15 anos de efetivo exercício da atividade rural. Se essa documentação que você tem, pelo menos você tem uma documentação dessa, de seguro safra, de DAP, de 15 anos atrás, pelo menos da data do início desses 15 anos, você pode se aposentar, inclusive com a documentação dos membros do grupo familiar, que o seu esposo faz parte. Então você pode dar entrada com a aposentadoria, tem 55 anos de idade, para aposentadoria rural, e pode utilizar a documentação do seu esposo. Professor Paulo Bacelar, agora de Tianguá, a pergunta da Marta Ferreira. Tenho 22 anos e tenho um filho de 6 meses. Sou mãe solteira, moro em um assentamento de reforma agrária com os meus pais. Trabalhamos na agricultura. Eu gostaria de saber se tenho direito ao salário maternidade, mas não tenho nenhuma prova no meu nome. Olha, se não tem prova no seu nome, você é solteira, não tem prova em nome do seu companheiro, do seu esposo, não terá direito ao benefício. De Russas, vem a pergunta da Thaís. Sou deficiente visual, já tenho a visão de um olho perdida, trabalho de carteira assinada e gostaria de saber se eu tenho direito a um benefício. Olha, de auxílio-doença depende da atividade que a pessoa tem para ter direito a uma incapacidade com essa visão monocular, que a gente chama, né? Que é um olho só. Então, se ela tiver, por exemplo, se ela é motorista, se ela trabalha em uma atividade que ela precisa utilizar a visão permanentemente, é possível que seja concedido auxílio-doença. Mas se não tiver direito a um auxílio-doença, ela pode utilizar esse período como segurado deficiente e pode se aposentar com mais cedo do que o tempo da aposentadoria da pessoa que não tem a deficiência. Então a mulher, se a deficiência for leve, no caso dela, ela se aposenta aos 29 anos de contribuição e aí não precisa ter a idade mínima. Ela se aposenta com 29 anos, tendo que pelo menos 15 anos com essa deficiência. Agamenon, em Pentecoste, sou aposentado por invalidez. Quando chegar aos meus 65 anos, tenho direito a me aposentar de novo? Ou se continuo só com essa aposentadoria por invalidez? Depende se você já tiver 15 anos de contribuição. Você pode transformar essa aposentadoria por invalidez, você cessar esse benefício. É bom que uma pessoa analise o caso antes de você requerer novamente um benefício.
para poder saber se vale a pena ou não intercalar esse período de aposentadoria por invalidez com uma contribuição e você poder contar esse tempo de aposentadoria por invalidez como tempo de contribuição, se você intercalar, ou seja, se você cessar o seu benefício e contribuir novamente. Aí você vai poder intercalar, vai poder somar esses salários de aposentadoria por invalidez no seu tempo de contribuição e na sua renda e ter uma aposentadoria por idade melhor do que a aposentadoria por invalidez. Mas é sempre bom a pessoa analisar isso antes de você requerer. Você está no Alerta Geral Especial Caminhos da Aposentadoria, intervalo rapidinho e a gente volta daqui a pouco. Fique à vontade, mande a sua pergunta pra gente, 0 operadora 85 99273 4353. Voltamos já já. Olá, amigo ouvinte internauta, estamos de volta com o Jornal Alerta Geral Especial Caminhos da Aposentadoria nesta manhã de sábado, esclarecendo as suas dúvidas na área previdenciária com o professor e advogado especialista em Direito Previdenciário, Paulo Bacelar. Tem alguma dúvida? Envia pra gente no nosso WhatsApp 085 99273 4353. Professor Paulo Bacelar, tem agora a pergunta do Joaquim Neto, em Crateús. Tenho 55 anos e 25 anos de contribuição. Já posso dar entrada na aposentadoria? Não, Joaquim, ainda não. O homem precisa ter uma idade mínima, que seria 65 anos de idade. Então você ainda teria que contribuir mais um tempo. Já teria tempo de contribuição, são 15 anos, mas para cada ano que você paga, que você contribui, aumenta a sua média em 2%. Então, se você está contribuindo com um valor maior do que o salário mínimo, valeria a pena você contribuir até os 35 anos, você teria 65 anos de idade com 35 anos de contribuição. Antônio Balbino, em Juazeiro do Norte. Tenho 8 anos de carteira assinada como vigilante e transporte de valores e 22 anos como guarda municipal de Juazeiro do Norte. Eu vou fazer 60 anos de idade. Eu já posso dar entrada na aposentadoria? Olha, primeiro você precisa ter aí como vigilante, você pode se enquadrar na atividade especial, mas teria que ter pelo menos 25 anos de contribuição, teria que trabalhar mais 3 anos. E daqui a 3 anos você vai ter 63 anos de idade. Então você poderá até ter direito à aposentadoria especial, porque você já vai ter a pontuação necessária para a aposentadoria especial, que é de 86 pontos. Então, o homem e a mulher teriam que ter 86 pontos com 25 anos de contribuição. Então, no mínimo, 61 anos de idade, você vai ter 63 e aí você terá direito à aposentadoria. Francisco, em Acopiara, professor Paulo Bacelar. Queria saber se eu tenho como receber algum benefício, porque tenho a visão do olho direita perdida. Pois é, a visão monocular, que foi agora recentemente, né, através de uma lei, considerada como deficiência. Porém, ela não é uma deficiência incapacitante. Você teria que ter uma perícia para saber se o seu problema te incapacita para o trabalho. Se não te incapacita para o trabalho, você pode se aposentar aos 33 anos de contribuição no homem, por causa da sua deficiência, que seria uma deficiência leve. E se fosse deficiência moderada, você teria direito a aposentar com 29 anos de contribuição. E se sua deficiência for grave, aí você pode se aposentar com 25 anos de contribuição, isso aí independentemente da idade. Maria Antônia, em Viçosa do Ceará. Dei entrada no auxílio doença dia 11 de fevereiro. Eu gostaria de saber como está a minha situação. Como faço para saber, professor Paulo Bacelar? E aqui, professor Paulo, cabe uma observação. O INSS decidiu agilizar a concessão desse benefício. Então o caminho agora fica mais curto para a Maria Antônia de Viçosa do Ceará? Olha, Marcos, infelizmente os processos de auxílio-doença estão demorando muito mais do que os outros processos. Porque o auxílio-doença é aquele benefício que seria mais urgente. A pessoa, às vezes, é trabalhadora, está em casa, não pode trabalhar, e o INSS também não paga o benefício dela, mesmo após a perícia médica. Essas perícias ficam paradas, esperando o acerto pós-perícia, que você precisa, depois que faz a perícia, ligar para o telefone 135 e marcar acerto pós-perícia, onde o servidor vai analisar se ela tem qualidade segurada, se ela tem carência para o benefício, e vai conceder o benefício dela. E muitos estão sem concessão com esse acerto pós-perícia parado.
O caso aí seria procurar um advogado ou para ajuizar uma ação logo direta para conhecer esse benefício, ou então entrar com mandado de segurança provocando o INSS para que dê resultado para essa perícia. Maria Inês, em São Gonçalo do Amarante. Eu recebo o BPC desde 2014 por conta de um acidente. Não recebo 10º. Vou fazer 55 anos em agosto. É possível transferir o meu benefício para a aposentadoria? Não, porque o BPC, quando ele é concedido, a pessoa fica impossibilitada de trabalhar. Então, se ela não trabalhou nesse período de 2014 até hoje, né? Ela não tem mais a qualidade de segurado. Então, como trabalhadora rural, ela teria que ter 15 anos de atividade rural anteriormente à concessão do benefício, ao pedido do benefício. Então, ela hoje, com 55 anos de idade, ela teria que estar trabalhando na atividade rural. E hoje ela não está trabalhando porque recebe um BPC. E também as outras categorias de aposentadoria urbana, ela teria direito à aposentadoria se ela tivesse 15 anos de contribuição antes desse benefício assistencial, aí poderia ter direito à aposentadoria se ela já tivesse 61 anos de idade. Francisco, em Aquirás, me aposentei solteiro, sou divorciado, mas moro com outra pessoa há 18 anos. Se eu morrer, ela fica com o meu aposento, com a minha aposentadoria? Temos um filho de 15 anos. Olha, a companheira, ela tem direito à pensão por morte do segurado que falecer. Ele é aposentado, então é segurado da Previdência, né? Durante o tempo todo, ele vai manter a sua qualidade de segurado até o óbito, e ela terá direito à pensão por morte como companheira. Porém, a companheira, ela precisa provar que tenha a união estável pelo menos de 2 anos. Então, se ele já tem um filho de 15 anos, ele já tem aí uma prova de que ele tem uma união estável há mais de 2 anos, né, com esse filho de 15. Porém, ele precisa ter uma outra prova, que são 2 provas, para a comprovação da união estável. Uma prova, pelo menos, antes da data do óbito, uma certidão uma comprovação de endereço em nome dele, em nome dela, para provar que eles moram na mesma residência, por exemplo, seria uma prova antes do óbito para juntar com a prova do filho, que tenha mais de 2 anos, e aí terá concessão dessa pensão por morte para ela, companheira. Você está acompanhando o Jornal Alerta Geral e Especial Caminhos da Aposentadoria, esclarecendo as suas dúvidas na área previdenciária. Comigo, o professor Paulo Bacelar. Você tem alguma pergunta? É só enviar para a gente no nosso WhatsApp 0 operadora 85 992734353. Agora tem a pergunta da Vanúzia, em Santa Quitéria, professor Paulo Bacelar. Tenho 50 anos, sou agricultora, tenho 3 hérnias de disco e meu benefício foi cessado. Há 2 anos não tenho mais resposta. Tenho todas as provas, dei entrada e nenhuma resposta. O que eu posso fazer? É como eu disse, esses auxílios doenças estão parados, né, sem resposta. Então, cabe aí você procurar um advogado para entrar com a ação judicial desse processo, para ser reconhecido logo, ou então o advogado irá entrar com mandado de segurança que vai obrigar o INSS a dar uma resposta. Calbi, em Fortaleza. Vou completar 65 anos neste ano e 30 anos de contribuição. Minha esposa já é aposentada. Tem algum problema para eu me aposentar? Não, Calbi. Com 65 anos e 30 de contribuição, você vai se aposentar tranquilamente, já tem todas as condições para aposentadoria e não vai dar problema para sua esposa. Agora a pergunta que vem de redenção da Ana. Tirei um rim, tenho o direito de receber o auxílio doença? Faz 2 anos que eu pelejo para receber e nada. Olha, não importa a doença, né? O que importa é a incapacidade para o trabalho. Se você tira um rim, mas tem condições de trabalhar, a perícia médica vai analisar se você pode continuar trabalhando ou não. Depende da sua atividade, depende do que você faz, da sua condição física. Então, tudo isso vai depender de um laudo médico. Se o laudo ou um atestado médico disser que você está incapaz de trabalhar, você pode ter direito a um auxílio-doença ou até mesmo uma aposentadoria por invalidez. Ana Paula, em Russas, pergunta professor Paulo Bacelar. Fiquei viúva há 7 meses e já fiz meu requerimento no INSS. Fiz pelo reconhecimento de vínculo por morte, mas o pedido veio negado e veio positivo por união estável. Será que eu vou conseguir minha pensão? Olha, não deu para entender, porque ela disse que foi concedido, foi dado positivo para a união estável e negado, não deu para entender se esse benefício foi concedido ou não, né?
teria que analisar o caso, procurar alguém para poder te explicar melhor essa situação, mandar o processo para a gente poder analisar. João Marinho, em Ibiapaba. Trabalhava em empresa privada. Fiquei desempregado há 3 anos e depois voltei a trabalhar e a contribuir com o INSS. Como faço para contribuir esses anos que fiquei parado e como eu faço para pagar uma porcentagem maior para eu me aposentar com um valor mais alto? Olha, teria que fazer um planejamento previdenciário, João. Existem muitos advogados, muitos escritórios que já fazem esse tipo de serviço para saber se vale a pena você contribuir o período em atraso ou até mesmo se você pode contribuir ou não. Nem todas as pessoas que já trabalharam, que já pagaram como autônomo, como empresário, podem contribuir esse período em atraso. Teria que analisar com calma, é uma coisa assim, é de muita responsabilidade, então teria que fazer uma análise mesmo e dar um parecer para você, e aí você tem que procurar um profissional que faça esse tipo de coisa, que é um planejamento previdenciário. Francisco Domingos, em Apuiarés. Meu pai tinha 53 anos de casado. Meu pai faleceu. Ele era aposentado como agricultor e minha mãe é aposentada como professora. Eu gostaria de saber se ela tem direito à pensão dele. Sim, se ela tiver provas de companheira, né? Não sei se ela era casada, ela disse que era casada. Ele tem 53 anos de casado. Pois é, então ela casada, mesmo ela sendo professora, não tem problema. Ela pode acumular a pensão por morte dela, como agricultor, com a aposentadoria que ela tem como professora. Isso não é problema nenhum. Antônia, em Piquet Carneiro. Sou agricultora, tenho dermatite. Faço as coisas à força, porque meus pés doem muito, doem direto. Posso pedir aposentadoria? Depende sempre do laudo médico. Todas as pessoas que têm problemas de saúde, elas devem procurar sempre um médico para dar um laudo médico. Somente com laudo, se aquele laudo disser que ela está incapacitada para o trabalho, e é sempre bom ela cobrar do seu médico que diga por quanto tempo ela está incapacitada, ou de uma forma definitiva, indeterminado, por tempo indeterminado, ou por algum período. Se esse laudo for positivo, dizendo que ela está incapacitada para o trabalho, aí sim esse laudo é que vai servir para a concessão do benefício. Sérgio Freitas, em Fortaleza. Sou funcionário público municipal. Tenho visão monocular. Completei 26 anos de contribuição e 65 anos de idade. A Lei 14.126/2021 me assegura o direito à aposentadoria especial? Olha, ela não é que ela vai considerar como aposentadoria, mas ela vai considerar como deficiência. Então aquela deficiência vai te dar um tempo menor para você se aposentar. Não é uma aposentadoria especial, certo? Não é uma aposentadoria especial, é uma aposentadoria com deficiência. A lei municipal não prevê a aposentadoria com deficiência, mas existe uma lei complementar federal, a número 142, que dá direito à aposentadoria para as pessoas que têm deficiência. Só que para o homem, ele só vai ter direito à aposentadoria aos 26 anos, que é o caso dele, se tiver uma deficiência grave, porque precisa ter 25 anos pelo menos para ter direito à aposentadoria como deficiente, se a deficiência for grave. Então ele terá que ter um laudo médico para dizer, ou então vai fazer uma perícia médica no município, dizer se essa deficiência é grave, para ele poder se aposentar com 25 anos. Porém, o município vai ter que aplicar a lei federal, porque não existe a lei municipal falando sobre esse benefício. Então ele vai poder utilizar uma lei federal para utilizar como isonomia no município ele poder se aposentar, porém se a deficiência dele for grave. E aí terá que fazer a perícia médica para dizer isso. Mais um intervalo no nosso programa. A gente volta daqui a pouco com mais respostas para você que está participando com a gente nesta manhã de sábado do Jornal Alerta Geral Especial Caminhos da Aposentadoria. Daqui a pouco a gente volta. Já estamos de volta com o programa Alerta Geral Especial Caminhos da Aposentadoria nesta manhã de sábado. Eu, Marcos Furlan, e o professor Paulo Bacelar, advogado, professor especialista em Direito Previdenciário, esclarecendo as suas dúvidas nesta manhã. Tem alguma dúvida? Pode enviar a sua pergunta para a gente. 0 Operadora 85 99273 4353. Esse é o nosso WhatsApp. Participe, faça como o Ednilson Souza, em Trindade, Pernambuco, professor Paulo Bacelar. Ele pergunta o seguinte: tenho 55 anos
27 anos de contribuição, trabalhei até 2018, estou desempregado. Quando posso pedir a minha aposentadoria? Edenilson, por essa reforma da Previdência, você teria que ter pelo menos 65 anos de idade. Eu já fiz seus cálculos aqui e você só vai se aposentar com 65 anos de idade. Você não vai atingir as regras de transição da reforma da Previdência, então vai ter que se aposentar pela idade mínima, que é de 65 anos. Então, trabalhar mais 10 aninhos aí, né, professor? Exatamente. Luciene, em Tianguá. Gostaria de saber, o pai do meu filho se acidentou e há 2 anos entrou com o pedido no INSS. 2 vezes veio negado. Ele pegou toda a documentação, levou até o advogado e há 2 anos entrou na justiça. Eu gostaria de saber que demora é essa? Ele tem 62 anos. Demora tanto assim, professor? Olha, Marcos, Luciene, a Justiça Federal ela vai depender da vara em que está tramitando o processo. E, geralmente, um processo de auxílio-doença não demora mais do que o que está demorando no INSS em relação aos auxílios-doença. Então, aí depende se a vara está fazendo perícias presenciais, se ela já fez a perícia médica, porque ela vai fazer a perícia lá no fórum, o juiz vai marcar uma audiência para ela ir no fórum. Se é em Tianguá, eu não sei onde é que ela vai ser convocada, talvez em Juazeiro, não sei, né? Tianguá, não sei se é Sobral, se é Juazeiro, eu não tenho de cabeça aqui. Mas vai fazer essa perícia social, essa perícia médica, e depois que o médico juntar o laudo médico que ela fez a perícia, o juiz vai decidir, vai sentenciar. Então isso demora um tempo, e aí você tem que esperar e perguntar sempre ao seu advogado como é que está o andamento desse processo. Mais uma pergunta de Tianguá, professor Paulo Bacelar. Antônia Barbosa. O meu pai quer saber se vai ser liberado o 10º neste mês. Só uma observação aí que o impasse no orçamento da União impediu que o governo federal antecipasse a primeira parcela do 13º. Como a folha do benefício do INSS foi fechada nesse último dia 15, o governo federal pode fazer ou a folha suplementar ou deixar para desembolsar a primeira parcela do 13º com a folha de maio. É isso mesmo, professor? Exatamente. Ainda por causa desse impasse do orçamento não foi liberado ainda. Estamos aguardando aí as decisões do Congresso. Francisco... Só para falar, Marcos, sim. Tianguá, eu lembrei onde é Tianguá, é perto de Sobral. Então, Tianguá aí, um abraço a todos de Tianguá. A Justiça Federal de Tianguá é em Sobral. Então, a perícia médica, quando a pessoa é convocada, sempre vai ser lá na Justiça Federal em Sobral, a não ser que o médico seja de Tianguá e os médicos que têm convênio com a Justiça Federal possam atender em seu consultório por causa da pandemia na cidade de Tianguá. Mas, em regra, as perícias são feitas no fórum e ele poderá fazer essa perícia no fórum de Sobral. Se já fez, aguardar aí a decisão do juiz. Francisco de Paulo, em Moraújo. Em 2017, sofri um acidente de trabalho. Passei 1 ano recebendo pelo INSS e depois a perícia foi negada. Depois do período de 1 ano, entrei com o recurso, mas até hoje nunca foi marcada a perícia. O que posso fazer? Olha, como eu disse, sempre você que tem problema de perícia médica, eu sugiro sempre que procure um advogado para entrar com ação logo judicial. O INSS não está demorando com essas questões médicas e eu sugiro que a pessoa faça um processo na via judicial, que eu acho mais célere e pode ser que seja mais uma concessão mais certa. Lucivânia, em Choró. Meu marido tem um auxílio doença. Ele é agricultor e tem 53 anos. Ele recebe meio salário de auxílio. Quando chegar à idade, ele pode se aposentar? Olha, na verdade ele não tem um auxílio doença, ele tem um auxílio acidente, que é metade do salário mínimo. Então, se ele continuou trabalhando na agricultura e não impede que ele continue, e tiver os 15 anos de atividade rural até a data do seu pedido de aposentadoria, ele pode acumular a aposentadoria com o auxílio acidente. Esse benefício é acumulado junto com a aposentadoria do trabalhador rural. Porém, ele precisa estar trabalhando com provas que ele exerce atividade rural permanentemente até a data da sua aposentadoria. Agora a pergunta da Sandra em Russas, professor Paulo Bacelar. Tenho 21 anos de carteira assinada e vou fazer 40 anos de idade. Me aposento com quantos anos? Aí, Sandra, você vai ter que esperar os 62 anos de idade, porque você vai para a idade mínima por causa da reforma da Previdência. 62 anos de idade.
Tem uma pergunta agora de uma pessoa que não se identificou, mas a pergunta é a seguinte: trabalhei de carteira assinada por 11 meses no ano de 2013 como costureira. Daí não trabalhei mais com carteira assinada. Hoje tenho 4 máquinas em casa e trabalho com confecção sozinha. Faço a minha mãe e a minha mãe revende. Me informaram para abrir um MEI. Queria saber se seria a melhor coisa a fazer, pois acho que não tenho possibilidade de me aposentar como agricultora. E caso eu abra um MEI, eu posso assinar a carteira do meu próprio marido? Qual é a recomendação? Porque aqui tem implicação na Previdência Social? Boa pergunta. Em regra, o cônjuge não pode trabalhar para a esposa, né? O INSS vem deferindo esse benefício, essa questão do cônjuge ser contratado pelo outro cônjuge. Mas a questão de você pagar como MEI, você pode sim, o MEI só pode ter um empregado, nesse caso, por exemplo, e o salário até o salário mínimo, né? Você pode assinar a carteira de uma pessoa e até um salário mínimo. O MEI, você vai se aposentar contribuindo com a Previdência. Quem é registrado no MEI paga 5% do salário mínimo apenas, que dá 50 e poucos reais. Então você vai se aposentar aos 62 anos de idade. Vai para a idade mínima de 62 anos de idade, com pelo menos 15 anos de contribuição. Eu acho que vale a pena, porque você trabalha, você exerce uma função, uma atividade, você pode, sendo MEI, não só aposentadoria, mas vai ter direito a todos os outros benefícios, e vai poder também fazer empréstimos, créditos, e poder ampliar o seu negócio. José em Tauá, tenho 50 anos de idade e 30 anos de contribuição, sendo averbados de 2 prefeituras. Recebo uma pensão por morte. Quanto tempo falta para minha aposentadoria? José, nesse caso, se você tiver 35 anos, você vai ter 55, você vai ter 80, 90 pontos. Teria que fazer um cálculo para ver qual a data exata para você se aposentar. Mas, em regra, você terá que ter a idade mínima de 65 anos para poder pedir a sua aposentadoria. Maria Oneide, em Coreaú. Meu marido tem diabetes e uma úlcera no pé há 3 anos. Já foi em vários médicos e foi internado 2 vezes. Ele é microempreendedor e paga o INSS há 1 ano. Ele não consegue trabalhar por dificuldade na úlcera, mas nenhum médico dá laudo para ele. A pergunta é, ele tem algum direito ao auxílio-doença? Pois é, Marco, é aquilo que eu disse. O auxílio-doença ele tem direito, porque ele está incapacitado e já pagou mais de 12 meses de contribuição, que é o mínimo para o auxílio-doença. Porém, ele precisa ter um laudo, precisa ter um atestado médico para dizer se ele está incapacitado ou não. A perícia médica do INSS, ela vai analisar a doença e a incapacidade da pessoa de acordo com os laudos médicos que ele apresentar. Então, ele não pode conseguir um auxílio-doença se ele não apresentar um laudo médico. Antônia, em Calcaia, tenho problemas na coluna e vinha recebendo o auxílio-doença. Fiz a perícia, não sei meu resultado e cortaram o meu benefício. Acho que não saiu o meu resultado, né? E cortaram o meu benefício. Pago 5% de doméstica desde 2013. Eu posso pedir aposentadoria ou recorrer de alguma maneira? Olha, se não sair o resultado ainda, é importante ele sair primeiro o resultado para saber se você pode recorrer dessa decisão. Porém, como eu disse, se aqueles processos estão parados, sem resultado, é bom que você procure um advogado para ele entrar com ação judicial. Isnaldo Souza, em Granja, professor Paulo Bacelar. Meu sogro pediu a revisão de sua aposentadoria. Ele veio a falecer mês passado. Minha sogra tem direito a receber esse retroativo da revisão caso venha a ser concedida? O pedido de aposentadoria por morte do meu sogro para minha sogra, podemos dar entrada pelo meu INSS ou só com um advogado? Isnaldo, você não precisa de advogado para entrar com a ação. Você pode entrar com um pedido de aposentadoria ou da pensão por morte pelo meu INSS. E a revisão, caso essa pensão seja concedida, ela sendo pensionista dele, ela vai poder receber esse retroativo da revisão. Só que se essa revisão for administrativa, pode ser que o servidor pague a ela quando ela se habilitar no processo dessa revisão. Ela precisa ser a substituta, a titular substituta desse processo para que ele possa pagar a esposa.
E a gente sempre diz que não precisa de advogado para você entrar com processo no meio do INSS. Porém, é sempre importante você fazer um processo correto, para que ele não seja concedido errado, para que não tenha parcelas que você não contribuiu, que você pode contribuir para aumentar o valor da sua aposentadoria. No caso da pensão, se for companheira, saber quais são as provas que você deve entrar com pedido, para não ser indeferido aquele benefício e não ser negado aquele benefício. Então é sempre importante que você possa entrar de uma maneira correta com um profissional habilitado, um profissional que possa analisar melhor o seu benefício, e esse profissional é o advogado. Você está acompanhando o Jornal Alerta Geral Especial Caminhos da Aposentadoria nesta manhã de sábado, esclarecendo as suas dúvidas na área previdenciária. Tem alguma dúvida? Pode enviar para a gente. Envie sua pergunta 0859-9273-4353. Comigo, o professor Paulo Bacelar, e mais uma pergunta aqui para responder, professor. A Socorro, em Russas. Tenho 58 anos e 21 anos de contribuição. Gostaria de saber se me aposento aos 60 anos. Não, Socorro. Nesse caso, você vai ter que se aposentar aos 62, porque aí você não vai pegar mais a regra de transição. Vai ter que esperar até os 62 anos de idade para se aposentar. De Camusim, a pergunta da Maria. Tenho 66 anos, recebo o BPC por idade e nunca trabalhei. Sou casada e meu marido tem 63 anos. O meu marido já trabalhou mais de 10 anos de carteira assinada, mas agora é desempregado e não contribui mais. Eu quero saber se ele tem direito à aposentadoria também. Olha, ele terá direito ao benefício assistencial, ao BPC também, somente aos 65 anos de idade. Porém, se ele contribuir mais de 5 anos, ele pode ter direito à aposentadoria dele também. A aposentadoria vai ter que ter os 15 anos completos com 65 de idade. Se ele não contribuir mais, aí somente terá direito ao BPC quando ele tiver 65 também de idade. De Horizonte, a pergunta do Batista. Recebo auxílio doença há 6 anos. Tenho 52 anos e mais 9 anos de contribuição na construção civil. Quanto tempo falta para me aposentar? Olha, Batista, você precisa ter 15 anos de contribuição. Você tem 9. Com 6 de auxílio-doença, dá 15. Porém, você vai ter que ter 65 anos de idade para poder pedir aposentadoria. E também, depois que você recebeu o auxílio-doença, você deve voltar a contribuir para esse auxílio-doença ficar intercalado entre períodos de trabalho e você poder somar esse auxílio-doença para a sua aposentadoria. Gilson, de Mairinque, em São Paulo. Tenho 50 anos e contribuí durante 15 anos. Qual o código devo utilizar para pagar como MEI e continuar os mesmos benefícios? Olha, o MEI não tem código. Você vai contribuir pela DAS-MEI. Você vai ter que entrar no site do empreendedor individual e lá você tira o DAS-MEI, que é uma guia, né? Que é a GPS, é o DAS, que é uma guia para pagar o MEI. Se você não for MEI, aí você quiser contribuir como autônomo, aí existem os códigos de contribuição para cada alíquota, mas o MEI não tem um código específico. Você tira o DAS pelo site do MEI Empreendedor Individual. Mais um intervalo no Alerta Geral Especial Caminhos da Aposentadoria. Obrigado pelo carinho da sua sintonia, pela sua audiência. Voltamos daqui a pouco com mais respostas nesta manhã de sábado. Você tem alguma dúvida, alguma pergunta? Envie pra gente. 0 Operadora 85 99273 4353. Voltamos já. Olá, amigo ouvinte internauta, já estamos de volta com o Alerta Geral Especial Caminhos da Aposentadoria, edição deste sábado, e vamos juntos com mais perguntas para você que está enviando aí para o nosso WhatsApp, o 0 Operadora 85 99273 4353. Comigo, professor e advogado Paulo Bacelar, especialista em Direito Previdenciário. Mais uma questão, professor. A Janaína de Calcaia pergunta, quero saber, minha mãe é casada com meu pai e meu pai recebe um amparo. Ele pode se aposentar? Ou melhor, ela pode se aposentar? Ela tem 62 anos, mas nunca contribuiu. Pois é, se ele recebe um amparo, ela também pode receber um amparo, mas somente aos 65 anos de idade. O amparo social ao idoso, tanto para o homem quanto para a mulher, é aos 65 anos de idade.
Lili, em Tianguá. Minha mãe tem problemas sérios na coluna, comprovados em tomografias. Marquei uma perícia para ela para maio. É necessário também solicitar auxílio-doença? Ou ela pode ir direto com os exames, com o laudo para a perícia? Olha, Lili, essa perícia que você está pedindo, que você marcou, já é o auxílio-doença. Então você deve levar esses documentos na data da perícia. Vaninha, em Nova Olinda. Eu tenho um filho que recebe BPC e tenho outro filho menor de idade. Eu gostaria de saber se eu e ele temos direito a um Bolsa Família, pois sempre que vou procurar, eles falam que eu não tenho direito. Tenho direito ou não tenho? Olha, eu entendo que você tem direito, porque a família, para receber o Bolsa Família, não pode ter uma renda familiar até 2 salários mínimos. Então você deve procurar os órgãos para poder pedir novamente esse benefício. O Marcos, em Fortaleza, professor Paulo Bacelar. Minha mãe recebe um auxílio-doença, ficou cega de um olho, mas ela já tem 72 anos. Pode mudar para receber a aposentadoria para ter direito ao 10º? Olha, eu não entendi, porque o auxílio-doença dá direito ao 10º. E o auxílio-doença é um benefício que tem perícias periódicas. Então, se ela tem o auxílio-doença, dentro dessas perícias periódicas, ela leva os laudos novos que ela ficou cega de um olho para ver se o médico transforma esse auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. Agora, se ela não tiver um auxílio-doença, for um LOAS, for um benefício assistencial ao deficiente, por isso que ela não recebe 13º, aí ela não poderia transformar esse benefício em aposentadoria porque ela não está contribuindo. Sandra, em Camusim, gostaria de saber, eu pago como autônoma, sou solteira, não tenho filho e se eu vier a óbito, quem se beneficia da minha contribuição? Sandra, para quem contribui, que é segurado da Previdência, ao falecer, deixa sua pensão por morte, o seu benefício, né, que é a pensão por morte, para os seus dependentes. Então, existem 3 classes de dependentes e na existência de uma dessas classes é extinta a outra classe. Então, na primeira classe, concorrem igualmente o companheiro, a companheira, o cônjuge, esposo, esposa e os filhos solteiros até 21 anos de idade. Então, solteiros até 21 anos de idade não emancipados. Se não existir nenhum desses, passa para a segunda classe, que são os pais. Os pais do segurado são da segunda classe. E na terceira classe, não existindo pai, mãe vivo, nem os filhos, nem esposa, nem esposo, aí vai ter direito os irmãos também solteiros, não emancipados até 21 anos de idade. Antônio Mardésio, em Horizonte. Vi que há alguns dias o presidente assinou uma lei com respeito às pessoas com deficiência monocular e gostaria de saber como funciona essa lei, professor Paulo Bacelar. Antônio, essa lei que criou aí essa questão da deficiência para quem tem uma visão monocular, ela é considerada hoje como deficiência. Então não é que você tem direito à aposentadoria por invalidez por ter visão monocular. Ele vai dizer que você, tendo visão monocular, você vai trabalhar na questão com deficiência, que vai dar direito à aposentadoria para a mulher aos 55 anos de idade e para o homem aos 60 anos de idade, se tiver pelo menos 15 anos com essa deficiência. Maria do Livramento, em Parazinho. Tenho um filho que recebe o BPC e fui aprovada no auxílio emergencial. Posso receber? Não tenho outra renda. Sim, porque a renda para receber o benefício emergencial é para renda até 2 salários mínimos. De Teresina, no Piauí, vem a pergunta do José de Ribamar. Tenho 71 anos, desde 2013 recebo o BPC. Contribuí por 11 anos e gostaria de saber se teria como transformar esse BPC em aposentadoria. Só descobri recentemente que nas empresas que trabalhei anos 70 e no Exército não passaram nenhuma contribuição para a Previdência. Olha, qualquer coisa que você trabalhou, um período no Exército, um período como aluno aprendiz, ou então em órgãos públicos, você precisa trazer uma certidão de tempo de contribuição. Então não importa se pagou ou se não pagou a Previdência, é uma certidão de tempo de contribuição que você deve procurar no Exército. Para qualquer outro período que você pagou
e a empresa não pagou, você pode apresentar a sua carteira de trabalho também, que será computado como tempo de contribuição, mesmo que a empresa não tenha contribuído. Se tiver na sua carteira de trabalho, vai ser computado. Porém, para você poder transformar esse BPC em uma aposentadoria, você tem que ter pelo menos 15 anos de contribuição. Você só tem 11. Então, você poderia contribuir mais 4 anos para fechar os 15 e poder transformar esse BPC em uma aposentadoria por idade. Arnóbio Rodrigues, em Forquilha. Eu trabalho na prefeitura de Forquilha como vigia. Tenho 30 anos de contribuição. Posso me aposentar? Pode, Arnóbio. Ela é considerado como um vigilante, uma aposentadoria do vigilante. Pode aposentar aos 25 anos, mas vai depender da sua idade. Você não informou a sua idade, era necessário você informar a sua idade para a gente dizer com mais clareza o seu benefício e o seu direito. Antônia Daniele Santana do Cariri. Gostaria de saber se eu posso entrar com um novo requerimento no INSS, estando aguardando uma audiência com o juiz. Pode sim, não há impedimento nenhum que você entrar com ação judicial, você não possa requerer um novo benefício. Maria do Socorro, no Crato. Tenho 57 anos e gostaria de saber quantos anos faltam para me aposentar. Professor Paulo Bacelar. Olha, Maria, para se aposentar, a mulher ela precisa ter 62 anos de idade com 15 de contribuição. Então, você não disse quantos anos de contribuição você já tem, mas pela idade você tem que ter 62 anos de idade e 15 de contribuição. Participe com a gente, Alerta Geral Especial Caminhos da Aposentadoria. Envie a sua pergunta. Tem alguma dúvida? Fique à vontade, entre em contato com a nossa produção. 0859-9273-4353. A Minelvina em Acopiara, professor Paulo Bacelar, tem a seguinte pergunta. A minha mãe tem 73 anos. Ela pode dar entrada na aposentadoria? Da mesma forma, com 73 anos ela já teria idade para se aposentar, mas tem que ter 15 anos de contribuição. Maria em Canindé, vou fazer 62 anos, sou funcionária pública há 20 anos. Contribuo há 7 anos como professora e recebo uma gratificação. Eu gostaria de saber se posso me aposentar recebendo essa gratificação. Não, a Constituição ela já proibiu qualquer incorporação de gratificação na aposentadoria. O que pode acontecer é você contribuir em cima dessa gratificação e aumentar a sua média de contribuições para quando for aposentar, se for considerada a média de contribuições, o seu benefício vai ser maior. Leiliane em Russas. O INSS me deu 5 meses de auxílio doença. Aí recebi só uma parcela e as outras 4 não. Só dá em análise. Por que isso acontece? Difícil, porque quando é concedido o benefício, você fica recebendo mês a mês. Aí teria que analisar esse caso para ver o que foi que aconteceu. Mas ela entra em contato com o INSS, professor? Entra em contato, né? Ela pode entrar em contato com o INSS ou ligar para 135 para poder ter essa resposta. Maria Verônica, em Ibicuitinga. Sou agente de saúde, tenho 59 anos e 27 de agente. Falta ainda muito para me aposentar? Sim, Verônica, aí você precisa ter os 62 anos de idade, falta pouquinho. De Capistrano vem a pergunta da Márcia, professor Paulo Bacelar. Meu pai fez o pedido de pensão por morte, já está aprovado desde 11 de fevereiro e até agora, no mês de abril, não recebeu ainda. O que a gente deve fazer? Olha, você deve entrar no meio INSS e olhar o histórico de créditos para saber se não já está com créditos aprovados para você receber, porque se foi aprovado no dia 11 de fevereiro, esse benefício já era para ter sido concedido e ter já créditos no banco para você receber. Pergunta que vem de Ipu, do Antônio Carlos. Gostaria de saber, recebo um auxílio doença há 10 anos, eu posso pedir uma aposentadoria? Depende de quanto tempo você tem de contribuição e qual a sua idade atual para a gente poder fazer uma análise. Pelo menos você tem que ter 15 anos de contribuição. Se você tem 15 anos de contribuição com 65 anos de idade, você vai poder se aposentar mesmo tendo esse auxílio-doença intercalado com períodos de trabalho. Agora a pergunta da Cícera Edna, ela não informou a cidade. A pergunta dela é a seguinte: meu esposo tem hérnia de disco cervical e lombar, mas o auxílio dele não veio esse mês. Desde 2014 ele não aguenta trabalhar e aguarda cirurgia. O que devo fazer? Olha, se esse benefício foi cessado, foi feita uma perícia
do pente fino, que a gente chama, né, e o benefício foi cessado, eu sugiro que você procure um advogado ou a Defensoria Pública da União para poder entrar com ação judicial para restabelecer esse benefício, agora sempre com a apresentação de laudos médicos. Pergunta agora de Santo Anastácio, em São Paulo. A pessoa não se identificou aqui. A pergunta é a seguinte: tenho 59 anos de idade, 23 anos de contribuição, trabalho como doméstica e quero saber se vou me aposentar com 60 anos. Não, você vai sempre, nesse caso, não vai ter direito às regras de transição, porque pela pontuação você não atinge, então vai ter que esperar os 62 anos de idade. Infelizmente, o tempo acabou. Professor Paulo Bacelar, finalizamos mais uma edição do Alerta Geral Especial Caminhos da Aposentadoria, esclarecendo as dúvidas na área previdenciária. Agradeço demais a participação do professor, advogado, especialista em Direito Previdenciário, Paulo Bacelar. Obrigado, Marcos. Espero ter sido útil nas respostas, esclarecer essas dúvidas. E estamos aqui de novo no próximo programa. Muito obrigado a você que participou com a gente. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Obrigado pela sua audiência. Sábado que vem, no rádio e na internet, estaremos novamente esclarecendo as suas dúvidas na área previdenciária, aqui no Alerta Geral Especial Caminhos da Aposentadoria. Bom final de semana, boa semana a todos e até sábado que vem. Tchau, pessoal.